Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Blumenau esteve reunida esta manhã. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Os destaques da sessão da Câmara Mirim. Parque da Leitura comemora 3 anos de atividades em Blumenau. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2016. O TVL Notícias está no ar. A Escola do Legislativo aqui da Câmara está com inscrições abertas para a segunda etapa do Seminário de Formação Política sobre Marketing Político. O evento vai ser no dia 3 de junho, à noite, e é voltado principalmente para servidores aqui do Legislativo e agentes políticos. São 118 vagas e quem tiver interesse deve se inscrever pela internet. A primeira etapa do seminário aconteceu na última sexta no plenário da Câmara. E a CPI da Câmara teve reunião na manhã de hoje. Os detalhes na reportagem de Marcos Roberto Jana. Exato, Rodrigo. A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito encerrou há instantes aqui na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. Todos os parlamentares, membros dessa CPI, estiveram presentes. E quem acompanhou também parte desta reunião foi o vereador Robson Soares. Está conosco o presidente da CPI, o vereador Fábio Fiedler. O que ficou definido na reunião de hoje, vereador? Bem, Marcão, amigos, hoje a gente estabeleceu o rito definitivo, de apresentação de solicitações dos senhores vereadores na CPI. A partir de agora, todas as solicitações, seja para pedido de documentos ou oitiva de testemunhas, serão feitas individualmente com justificativa, a partir da próxima reunião, para que nós possamos agilizar o trabalho da solicitação desses documentos e da marcação dessas oitivas. Então, a partir de agora, o rito acaba se acelerando um pouco mais, principalmente pela forma mais célere que a própria assessoria legislativa dará a confecção desse material, das atas e da documentação, sempre respaldado pela Procuradoria Jurídica da Casa. Também queria salientar que hoje, antes mesmo da reunião da CPI, nós temos uma reunião de trabalho com todos os servidores envolvidos para que a gente pudesse minimizar essas dificuldades, estabelecendo uma proposta de trabalho, inclusive com a definição total do roteiro que segue a CPI de agora até a conclusão dos trabalhos com a aprovação do relatório. Quais os principais itens que estão sendo requisitados pelos parlamentares, vereador? Estão sendo requisitados exclusivamente itens que dizem respeito às duas denúncias, tanto do uso indevido do servidor no sítio, no suposto sítio de propriedade do vice-prefeito Jovino Cardoso Neto, e também documentos que poderão trazer fatos em relação ao segundo item de construção da acusação, que é o enriquecimento ilícito. Então, todos eles com justificativa no sentido de poder trazer, como ele disse, documentos que comprovem ou não os dois fatos apresentados. A próxima reunião ficou convocada para terça-feira que vem? Sim, terça-feira que vem, às 9 horas, para a gente poder continuar o trabalho principalmente de solicitação de documentos nesse sentido. Ok, presidente, obrigado. Eram essas as informações. Lembrando que todas as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito são transmitidas ao vivo aqui pela TV Legislativa. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo. A comunidade do Garcia vai receber amanhã uma palestra de graça voltada aos motociclistas. O assunto vai ser legislação de trânsito, mobilidade e técnicas de pilotagem. Os palestrantes são o instrutor da Honda, Sidney da Silva, e o policial rodoviário Emerson Andrade. O Conseg, lá do Garcia, é quem convida toda a população para participar, principalmente os condutores de motos. Amanhã, 7h30 da noite, vai acontecer esta palestra na paróquia Santo Antônio, na Rua Amazonas. E veja depois do intervalo os destaques da sessão da Câmara Mirim. Parque da Leitura comemora 3 anos de atividades em Blumenau. O TVL Notícias volta no instante. Até já.
Estamos de volta. A Câmara analisa a proposta de emenda à lei orgânica que obriga o Legislativo a autorizar previamente a participação de secretários da Prefeitura em cursos, congressos, missões técnicas ou qualquer outra capacitação. O projeto de autoria do vereador Ivan Nats, do PDT, prevê que cada autorização seja dada mediante a aprovação de uma lei. A proposta vai passar por uma comissão especial, comissões permanentes e depois pode ir à votação no plenário. Ontem à tarde foi dia de sessão da Câmara Mirim. Acompanhe agora os destaques. Esta foi a 6ª sessão ordinária dos vereadores mirins desta legislatura, que se reúnem no plenário sempre nas segundas e sextas-feiras, a cada 15 dias. Durante o encontro desta segunda-feira, a vereadora mirim, Gabriele Babel, lamentou sobre o abandono de animais. Eu chamei a atenção principalmente dos animais, dos gatos, dos cães, que muitas pessoas gostam, elas adotam eles, simplesmente porque são fofos, só que aí, por exemplo, quando eles crescem, que eles estão triplicando o tamanho, a população não quer mais e geralmente deixa eles em lugares mais longe de suas casas, porque lá eles não têm onde ficar e, por exemplo, não tem onde ver mais aquele cachorro, que é tirar aquele de sua vida, e muitas pessoas são contra isso e eu sou uma delas. O Maio Amarelo de conscientização no trânsito foi outro assunto comentado nas falas dos mirins. A estudante Natália Bernardes ressaltou que bebida e direção não combinam. E o aluno Caio Montebeller lembrou sobre a sinalização de trânsito. Sobre o que serve a placa, a lombada, o semáforo. Complementei todas essas coisas, né? E também complementei que a gente precisa aprender sobre essas coisas desde cedo, né? E também porque muitos homens completam 18 anos, eu quero sair, quero ir pra balada, bebem e depois eles não pensam no risco que podem acontecer. Eles morrendo e outras pessoas, como pessoas que não têm nada a ver com o assunto, morrem também. Para chamar atenção para a consciência no trânsito. Sim, porque também essa semana, sexta-feira, por acaso, a gente teve uma palestra sobre Maio Amarelo. O vereador mirim, Abel Volpi, destacou a importância dos investimentos na educação pública. Sobre a educação no Brasil comparado aos outros países, porque aproximadamente 16 milhões de pessoas somente no Brasil são analfabetas. O que isso é muito ruim, porque isso faz o país retroceder em vez de progredir. E eu acho que isso deveria ser mudado, não somente com o poder público. Claro, ele tem que fazer o seu papel, mas as pessoas também têm que fazer o seu papel, buscando isso e tentando estudar para não ser analfabeto e ter o conhecimento. Nas votações, os vereadores mirins aprovaram 10 requerimentos. Entre eles, um de autoria do vereador mirim Iago Felisbino, sobre a escola Nilo Borghese, na região do Jordão. Eu achei muito legal que foi aprovado, porque é uma coisa que o colégio faz tempo que está pedindo para todo mundo. O que é? A cobertura da quadra, né? Que todo mundo queria ter uma cobertura melhor, os professores estão pedindo ajuda de todo mundo, o colégio está se esforçando ao máximo, fazendo reunião para conseguir verbas para ajudar. Então eu vim aqui com tudo e não vou desistir para continuar ajudando. E vamos falar de cultura. Projeto voltado ao incentivo da leitura, principalmente entre as crianças, completa 3 anos de atividades aqui em Blumenau. O projeto Parque da Leitura acontece quinzenalmente aqui no Parque Ramiro Ridger. O objetivo principal é incentivar a população à leitura, em especial entre pais, mães e filhos. O projeto iniciou em 2013 e neste ano, completando 3 anos de existência, teve uma semana de comemorações. É com bastante alegria que a gente chega nesse 3º ano, num projeto que começou tímido e que a sociedade respondeu tão bem, os leitores vêm com tanta voracidade para os livros e para a leitura e que garantiu que esse projeto completasse nessa semana os seus 3 anos e nós pudéssemos ter 4 municípios vindo para Blumenau, conhecendo esse projeto e quem sabe eles conseguem instalar esse projeto nos municípios vizinhos. O Parque da Leitura usa o espaço aconchegante e é bem visível para convidar a todos para uma pausa rapidinha, mas que é bem importante. E se a mamãe demora para escolher, tá bom, a própria interessada na história vai e escolhe. E agora, conta aí, mamãe. E claro que tem livros para adultos.
O acervo iniciou em 2013 com cerca de 300 livros. Hoje, passam de 2.000. Nós temos acervo que atende desde a criança bebê, com os livros de manuseio, temos os livros infantis, temos os livros juvenis e temos um acervo de grande qualidade de literatura adulta que serve muito às pessoas daqui, como também aos outros projetos de base social que a gente desenvolve ao longo da semana. No evento, as mães se envolvem e aproveitam para curtir um pouco mais da companhia dos filhos. E ela adora história, então sempre dorme todo dia com uma história diferente e agora está aqui toda empolgada lendo história com a amiguinha. E as professoras também estão de parabéns, viu? A contadora de história Shirley, que envolve esse público exigente, nos conta como é a preparação para os eventos quinzenais. A contação de histórias, ela é um mundo muito mágico. Antes de você envolver o outro, você precisa se envolver. Então tudo começa na escolha da história. Eu preciso escolher uma história que eu goste, que eu me identifique. A partir disso, eu vou estudar essa história. Então, não é em 1 hora, em 10 minutos que eu me preparo. Às vezes eu levo 1 semana, 2, 3, depende da história que você vai contar, que você vai usar elementos, outras dinâmicas, como hoje a história da Casa Sonolenta. Então, você tem que pensar, você tem que construir aquela contação de histórias. Então, requer tempo, né? E antes de você fazer o olho do outro brilhar, o seu olho precisa brilhar. Mesmo com temperaturas baixas, a vigilância epidemiológica alerta que os cuidados para evitar os focos do mosquito da dengue devem ser mantidos durante todo o ano. Os especialistas lembram que com o frio, os números diminuem, mas o mosquito não desaparece totalmente. Esse ano, em Blumenau, foram confirmados 16 casos de dengue, 7 de chikungunya e nenhum de Zika vírus. A cidade tem 42 focos do Aedes aegypti, todos monitorados e controlados pela Secretaria de Saúde. Nesta terça-feira, tempo estável em Blumenau, com presença do sol entre poucas nuvens e temperatura um pouquinho mais elevada no período da tarde. A máxima oscila entre 21 e 23 graus. E a partir da quarta-feira a gente tem já um pouquinho de mudança na condição de tempo devido à influência da circulação marítima, que provoca presença um pouco maior de nuvens. Direto do Alerta Blue para a TVL Notícias. Lembrando que a TVL transmite hoje às 3 da tarde ao vivo, direto do plenário, a sessão ordinária da Câmara. E antes tem o trabalho das comissões permanentes. À noite, às 7 horas, também no plenário, tem a entrega da Comenda Municipal do Mérito da Família e a TVL mostra tudo ao vivo também. Para mais notícias da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. TVL Notícias desta terça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!